Por séculos, Betelgeuse dominou nossos céus noturnos. Uma supergigante vermelha ardendo com uma fúria ancestral no ombro de Órion. Mas ultimamente algo mudou. Ela pisca quando não deveria. Escurece quando ninguém espera. E agora, o telescópio espacial mais avançado do mundo, o James Webb, acabou de revelar algo escondido na poeira. Algo que nunca deveríamos ver com tanta clareza. O que o telescópio capturou não é apenas o retrato de uma estrela morrendo. É um aviso. Porque o que está acontecendo dentro de Betelgeuse pode ser o prelúdio de um evento cósmico que iluminará nossos céus e mudará tudo o que sabemos sobre a morte estelar. E, se os dados estiverem corretos, esse momento pode estar mais próximo do que jamais imaginamos. Betelgeuse nunca se comportou como outras estrelas. Como uma supergigante vermelha se aproximando do fim da vida, seus dias estão contados. Mas quantos dias, ninguém sabia dizer. Nos últimos anos, cientistas observaram, confusos, enquanto a estrela escurecia drasticamente e depois voltava a brilhar, sem explicação clara. Telescópios ao redor do planeta registraram esse comportamento errático. Mas foi apenas quando o James Webb apontou sua lente para Betelgeuse que a verdadeira história começou a emergir. O que o telescópio viu não era apenas uma flutuação, era instabilidade. Por trás do brilho carmesim, Webb detectou tempestades violentas de poeira e gás, ejeções massivas de material e uma estrutura em forma de casca se expandindo para longe da estrela. Isso não era uma pulsação normal. Parecia mais uma preparação, um acúmulo para algo final. E pela primeira vez, cientistas começaram a sussurrar aquilo que há muito temiam. Betelgeuse talvez não esteja apenas escurecendo. Ela pode estar se desintegrando. Uma das maiores forças do James Webb é sua capacidade de ver através da poeira. Aquelas nuvens cósmicas densas que escondem a verdadeira forma das estrelas moribundas. Quando apontado para Betelgeuse, o Webb desfez o véu e expôs algo que ninguém esperava. Ao redor da estrela havia uma casca imensa, fria de gás e detritos. Maior, mais densa e mais complexa do que qualquer coisa já observada. Filamentos se estendiam pelo espaço como dedos fantasmagóricos. Arcos de plasma resfriado curvavam-se para fora como ondulações congeladas no tempo. Aquilo que os cientistas antes pensavam ser uma camada externa simples e decadente revelou-se um campo de batalha dinâmico e emaranhado de forças. A escala da ejeção chocou os pesquisadores. Aquilo não era apenas uma gigante desvanecendo. Era uma estrela em crise, perdendo massa em uma taxa que sugeria que seu núcleo estava colapsando mais rápido do que os modelos previam. O Webb não mostrou apenas a superfície de Betelgeuse. Ele revelou as consequências de convulsões internas violentas e os sinais de que a estrela está se preparando para seu ato final. O que acontece quando uma estrela como Betelgeuse morre é ao mesmo tempo aterrorizante e espetacular. O núcleo colapsa, desencadeando uma implosão incontrolável, seguida por uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Cientistas há muito sonham em testemunhar um evento assim em nossas vidas. E agora, graças às observações do Webb, essa possibilidade parece assustadoramente real. Com dados revelando a extensão da perda de massa, instabilidade interna e a presença de gases resfriados nas camadas externas, muitos astrofísicos agora acreditam que Betelgeuse está na contagem regressiva final. Pode levar séculos, ou pode ser iminente. Mais perturbador ainda é perceber que, dada a distância da estrela, cerca de 640 anos-luz da Terra, talvez estejamos vendo apenas ecos atrasados de um processo que já aconteceu. Se Betelgeuse explodiu em supernova há séculos, a luz dessa explosão está chegando até nós agora. E quando chegar, não será sutil. O céu noturno vai se acender, as sombras vão desaparecer. E por semanas Betelgeuse brilhará como um segundo sol. Mas além da ciência, além das manchetes e do fascínio pela morte estelar, há algo mais primal que o Webb confirmou. Algo que fala com nossos medos mais profundos. Betelgeuse é um espelho da mortalidade em escala cósmica. Nos lembra que até os mais poderosos, os mais brilhantes,
os mais antigos, caem. Que a morte, mesmo no universo, não é silenciosa. É violenta, imprevisível e deslumbrante. O que o telescópio James Webb capturou é mais do que um feito técnico. É um momento congelado no tempo, um vislumbre do último suspiro de um titã celestial. E ao fazê-lo, mostrou-nos algo assustadoramente belo, que não somos espectadores em um universo quieto. Somos testemunhas do seu colapso, uma estrela de cada vez. A astrofísica se baseia em previsões, na capacidade de modelar a vida e a morte das estrelas com precisão matemática. Mas Betelgeuse está reescrevendo essas regras. Desde que os dados do Webb se tornaram públicos, os modelos principais começaram a ruir. A taxa de perda de massa da estrela, suas curvas de luz bizarras e a intensidade de seus padrões de convecção sugerem processos que não se encaixam em nenhum estágio de ciclo de vida conhecido. Ela não está se comportando como uma supergigante vermelha típica. Está acelerando, mais rápido e mais violentamente do que o esperado. Alguns astrofísicos agora acreditam que Betelgeuse pode estar pulando fases por completo, atravessando uma curva de colapso que nem deveria ser possível sem alguma interferência externa. Pode haver um mecanismo que perdemos, uma força que ainda não identificamos, ou será simplesmente uma estrela à beira de um tipo de morte sem precedentes? Algo que o universo nunca nos mostrou antes. Muito antes de termos telescópios, Betelgeuse já capturava a imaginação de civilizações antigas. Os gregos a viam como o ombro de Órion, o grande caçador. Os árabes a chamavam de Yad al-Jawza, a mão do gigante. Japoneses, chineses, maias, todos tinham histórias sobre esse olho vermelho cintilante no céu, pulsando como um coração cósmico. E agora, enquanto ela oscila à beira do colapso, essas histórias ganham novo significado. O Webb nos mostrou que mitologia e ciência talvez não sejam opostos, apenas maneiras diferentes de reagir ao mesmo assombro. Quando essa estrela finalmente explodir, não será apenas a morte de um sol distante. Será o fim de um símbolo, uma presença familiar que se perde. E ao redor do mundo, a queda de Betelgeuse ecoará através das culturas como profecia e cumprimento. Um evento científico que será sentido de forma profunda e inegavelmente humana. Quando Betelgeuse se tornar supernova, todo o sistema solar vai perceber. A explosão não causará danos diretos à Terra. Ela está longe demais. Mas a onda de radiação pode interferir em satélites, ionizar a atmosfera superior e afetar comunicações globais. Mas o impacto psicológico será muito mais profundo. Por dias, o céu noturno será banido. Uma nova luz, queimando branca, com o brilho de uma lua cheia, surgirá onde antes reluzia o vermelho de Betelgeuse. Pessoas em todo o planeta olharão para cima e verão. Verão algo que não deveria estar lá. E saberão. É o último batimento cardíaco de uma estrela que viveu por milhões de anos. E então, de repente, acabou. Por mais que entendamos cientificamente, nada nos preparará para o peso emocional de assistir uma nova luz nascer no céu, sabendo que é o grito final de uma gigante moribunda. Mas talvez a parte mais arrepiante não seja o que o Webb viu, nem o que estamos prestes a testemunhar. É o que vem depois. Porque uma supernova não é um fim, é um começo. A morte de uma estrela massiva cria os elementos da vida: ferro, carbono, oxigênio. Forja-os no fogo e os lança pela galáxia para renascer. Cada átomo em seu corpo já esteve dentro de uma estrela moribunda. E Betelgeuse pode ser a próxima grande forja. Mas o que o Webb confirmou, o que todos temíamos, é que essa transformação não é pacífica, é catastrófica. A beleza da criação se constrói sobre a destruição. E nesse conhecimento, há algo ao mesmo tempo trágico e sublime. Não observamos Betelgeuse como espectadores distantes. Observamos como filhos do mesmo caos, sabendo que um dia nosso próprio Sol seguirá o mesmo caminho. Que toda luz se apaga, mas antes disso, ela brilha mais intensamente do que nunca. Há algo assombroso no tempo disso tudo. De todos os séculos em que Betelgeuse brilhou, por que agora?
Por que ela começaria a se desfazer justo no momento da história em que a humanidade possui as ferramentas para observá-la com tanto detalhe? Por milênios, ela foi apenas um ponto de luz vermelha no céu, misterioso, intocável. Mas agora, enquanto o telescópio James Webb atravessa a poeira, estamos vendo de perto seus dias finais. Parece deliberado, como se a estrela estivesse esperando por alguém, por nós, para testemunhar seu último ato. Como se seu colapso não fosse apenas cósmico, mas pessoal. Isso não é apenas a morte de uma estrela. É um momento de alinhamento entre a consciência humana e a verdade cósmica. Uma janela luminosa e breve em que o universo, pela primeira vez, nos permite ver a morte não como mistério, mas como mensagem. Não para nos alertar, não para nos assustar, mas simplesmente porque estamos aqui, acordados, finalmente capazes de entender o que estamos perdendo. Passamos toda a nossa existência olhando para Betelgeuse, entrelaçando-a em nossas histórias, nossa ciência, nosso encantamento. Ela sempre esteve lá, constante, brilhante, vigilante. E agora, através do olhar incansável do James Webb, vimos o que ninguém antes viu. A verdade por trás do brilho, as fraturas, os tremores, a casca de uma gigante tentando se manter inteira por mais um pouco de tempo. Temíamos o que poderíamos encontrar. E agora está confirmado. A contagem regressiva começou. Mas nesse medo há algo profundamente belo. Porque isso não é apenas uma morte. É uma transformação. Um momento que ecoará por milhões de anos. Uma luz que estilhaçará o céu. Não em destruição, mas em renascimento. Betelgeuse não está apenas colapsando. Está se tornando tudo o que somos. Você acredita que estamos testemunhando o fim de Betelgeuse? Ou apenas o começo de algo muito maior? Conte para a gente nos comentários abaixo. Inscreva-se se quiser acompanhar essa história cósmica enquanto ela se desenrola. Porque quando a luz finalmente chegar, você vai querer lembrar onde estava. Na noite em que a estrela morreu e o céu ganhou vida.